queridos, estamos aí novamente na nossa questão agora de número 10 do exame da ordem 2010.2 e vai ser uma questãozinha que, mais uma vez, vai abordar o mesmo tema: limitações constitucionais ao poder de tributar. Eu havia dito em questões anteriores que as limitações ao poder de tributar subdivide-se em imunidades tributárias, bem como princípios constitucionais tributários. Ora, as imunidades tributárias com as quais nós vamos nos reparar nessa questão seriam as imunidades no tocante aos impostos, as imunidades gerais, que seriam aquelas previstas no artigo 150 da Constituição, no inciso 6, no inciso 6º, alíneas A, B, C e D. A linha A vai falar da chamada imunidade recíproca. Olha o que é que vai dizer o 150. Volto a falar, mesmo artigo já lido aqui. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, não pode, União, Estados, DF, municípios, inciso 6º, cobrar impostos, a linha A, sobre o patrimônio, renda e serviços, uns dos outros. Em outras palavras, os entes políticos que têm o poder de tributar não podem cobrar essa espécie tributária impostos. Vejam que na pentapartição nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. O que estamos tendo a imunidade prevista na Constituição, gravem essa outra dica, a imunidade é na Constituição, tá? Então, temos então a Constituição limitando, dando a imunidade, não dos todos os tributos, e sim de um deles, qual seja impostos, beleza? Então, vê só, a linha A vai falar dessa imunidade recíproca, a linha B vai falar da imunidade religiosa, não pode cobrar impostos sobre os templos e qualquer culto, patrimônio, renda e serviços deles também, tá? A linha C vai falar da imunidade de instituições, que estaria ligada ao partido político, fundação de partido político, entidade sindical dos trabalhadores, entidade de assistência e de educação sem fins lucrativos, tá certo? Então, essas instituições também estariam alcançadas pela imunidade dos impostos. Cuidado, que entre essas instituições aqui, repetindo, partido político, fundação do partido político, é externar a democracia, então vamos dar imunidade. Entidade sindical dos trabalhadores. Ora, trabalhador, a classe unida jamais será vencida, então vamos também fomentar a criação de sindicatos. Não entra a classe patronal, não entra a classe dos patrões. Quem vai entrar é a dos trabalhadores, porque patrão tem dinheiro, patrão pode, tá certo? E também entraria entidade de assistência social e de educação sem fins lucrativos. Ora, saber que uma pessoa, um particular, está dando assistência sem cobrar nada, ou educação sem cobrar nada, claro que o Estado tem um dever de proteger, de dar a imunidade e não cobrar impostos, tá certo? O que essa questão vai falar para a gente seria sobre a primeira das imunidades, a imunidade recíproca, ou seja, os entes não cobrarem sobre imposto sobre patrimônio, renda e serviços, uns dos outros. A União não cobrar os seus impostos federais sobre o patrimônio, renda e serviços dos estados e do DF e do município. Os estados não cobrar sobre União e municípios. O DF não cobrar sobre os estados, União. Enfim, não cobrar sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Só para exemplificar vocês. Ora, IPTU é de competência municipal, não é isso? Se o IPTU é de competência municipal, não pode, gente, pela imunidade, IPTU é um imposto, não poderia, por exemplo, o prefeito de um município cobrar o IPTU sobre o imóvel do Estado, onde funcionam as atividades do Estado. Por quê? Porque aquele é um patrimônio do Estado, e esse patrimônio do Estado estaria imune no tocante aos impostos. Além dos entes políticos não poderem cobrar entre si, ou seja, União, Estados, DF e municípios, o parágrafo 2º desse artigo 150 vai estender esta imunidade para autarquias e fundações públicas, instituídas e mantidas pelo poder público, também relacionada ao patrimônio, renda e serviços. Então, peraí, até agora nós temos a imunidade recíproca alcançando quem? União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Já as sociedades de economia mista, lembre, direito administrativo, sociedade de economia mista, a maioria do capital é público. Não significa que é 51% não, tá? Maioria público, pode ser 50,000000000000000000000000000. Quase saiu da tela. 0,1%. Não. Maioria público, tá certo? Sociedade de economia mista e empresa pública, em regra, são criadas como exploradores de atividade econômica. E segundo o artigo 173, parágrafo 2º ou 3º, vai dizer que os benefícios não podem ser a elas estendidas se não for estendida aos particulares. Por outro lado, algumas empresas públicas e sociedade de economia mista, a maioria pública, conforme dito, empresa pública
capital é, muito bem, 100% público. Então, em alguns casos, empresa pública ou sociedade de economia mista, na verdade, não está explorando atividade econômica, não. Foi criada como forma de o quê? Realizar serviços públicos. Exemplo, EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública, mas que presta um serviço público que, segundo o artigo 21 da Constituição Federal, inciso 12, eu acho, não, inciso 10, esse serviço postal deveria ficar a cargo da União. Mas a União passa para os Correios, mas é um serviço público. Sintetizando, quando for caracterizado que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista não está explorando atividade econômica e sim prestando serviço público, o entendimento hoje nos tribunais superiores seria de que também estaria alcançada pela regra da imunidade recíproca. No tocante aos impostos, mais uma vez eu friso, impostos. Então temos quem sendo beneficiado pela imunidade recíproca? Repetindo, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas duas últimas, desde que prestadoras de serviços públicos. A questão vai abordar justamente isso, a ideia desta imunidade recíproca. Por outro lado, a imunidade recíproca só vai alcançar quando o próprio ente realiza aqueles fatos geradores. E ainda assim, em se tratando do caso específico que nós vamos ver aqui, não será alcançada a imunidade recíproca, não. Sem mais lereado, vamos ao que é que vai falar a questão pra gente. Vamos lá, questão na tela. Companhia de limpeza do município Trás dos Montes, empresa pública municipal, vendeu um imóvel de sua titularidade, situado na Rua 2, quadra 23, localizada no número 6. Nesse caso, o novo proprietário, ele está falando de quem, gente? Está falando do novo proprietário. O proprietário é um particular, tá? Veja, a empresa pública aqui está prestando que serviço? Limpeza. Então, realmente, seria uma empresa pública prestadora de serviço público. Poderia, sim, ser alcançado pela imunidade recíproca. Imunidade recíproca prevista onde? No artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Por outro lado, o que ele fala aqui é que essa empresa pública vendeu um imóvel de sua titularidade na Rua 2, quadra 23. Até aqui, poderíamos até ter aplicado a imunidade recíproca. Mas ele fala o novo proprietário, gente. Ele não está mais falando da empresa pública, não. Ele está falando agora do particular. A questão é a seguinte, em se tratando de imóveis, a regra é, comprou o imóvel, claro, tem que se pagar a partir de agora o IPTU, né, do imóvel, né, claro. E no ato de transferência tem que se pagar o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Tanto o IPTU quanto o ITBI, segundo determina o artigo 156 da Constituição Federal, são de competências municipais, tá certo? Por outro lado, este particular que teria que pagar essas ejeções tributárias aqui, esse particular, quando adquirir um imóvel, segundo outra regrinha, gente, a regrinha do artigo 130 do CTN, ele vai também estar adquirindo os débitos tributários do imóvel. Veja, se esse imóvel tinha débito tributário, o novo proprietário agora vai responder por eles. E esse novo proprietário não pode alegar a imunidade recíproca, não. Porque ele, até que se prove o contrário na questão, o que não está provado, ele não é empresa pública. Ele seria, na verdade, um particular. Teríamos, então, um choque de valores aqui para essa questão. Seria a imunidade recíproca e sua extensão de um lado, e do outro lado um particular que adquire. Ora, nesse caso concreto, claro e evidente que o particular não poderia ser beneficiado. Inclusive, esta regrinha consta na parte final do próprio artigo 150, no parágrafo 3º. A parte final vai dizer isso. Esse parágrafo 3º vai falar que essa vedação, essa imunidade, não se aplica a patrimônio, renda e serviços relacionados à exploração de atividade econômica. Foi o que eu havia dito a vocês, né? Só quando prestadora de serviço público. Ou regida por normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação, o pagamento de tarifa, preço ou tarifa, melhor dizendo. Aí diz agora, ó, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora, quem é o comprador aqui? É um novo proprietário. Ele não pode não ser alcançado por essa imunidade, não. Ele vai ter que responder, ó, pelo artigo 130 do CTN. Adquirir o imóvel com débito, vai também estar chamando também o quê? O débito desse imóvel.
Claro que, de acordo com o 130, a regra é o quê? Adquirir o bem imóvel com débito, vai estar também adquirindo os débitos do imóvel, débitos tributários. Por outro lado, nós temos duas exceçõezinhas. Quando essa aquisição é feita em asta pública, ou seja, o bom e velho leilão, você adquiriu o imóvel no leilão, então você adquire ele e não vai responder pelos débitos anteriores daquele imóvel, não. Ou então, quando você adquire o imóvel e faz constar na certidão, no cartório de registro de imóveis, que você está comprando de boa fé, que naquele momento em que você comprou não existia nenhum débito tributário. Você certificou-se através de certidões nas respectivas fazendas e no cartório de registro de imóveis, lembre-se, bens imóveis, a transferência opera-se com o ato solene do registro. Já bens móveis, a mera tradição. Não é isso que a gente sabe? Então, como bem imóvel tem que ir para o cartório, você poderia pegar as certidões dizendo que naquela época que você adquiriu o imóvel não tinha nenhum débito tributário sobre aquele bem imóvel e pedir para que o tabelião faça constar expressamente no título que fulano de tal está vendendo para cicrano de tal. E cicrano de tal apresenta neste momento certidões alegando que não há débito tributário. Então, caso apareça posteriormente um débito tributário do momento anterior, vai ficar com o antigo proprietário, porque você que adquiriu de boa fé, que pegou as certidões, tomou todos os devidos cuidados, fez constar no título, tem que fazer constar no título a prova da quitação, tá certo? Então, voltando para a nossa questão, a Companhia de Limpeza do município Trás dos Montes, empresa pública municipal, vendeu um imóvel de sua titularidade situado na rua 2, quadra 23, localizado no número 6. Nesse caso, o novo proprietário, letra A, alternativa A de amor, vai falar assim pra gente, ó, não paga o imposto de transmissão de bens imóveis em função de ser bem público. Falei para vocês que esta imunidade não vai ser extensiva a esse particular, não, tá bom? B, fica isento de imposto predial, territorial, urbano, ante a imunidade do patrimônio público. Aí era bom demais, todo mundo ia querer comprar um imóvel de um ente público, porque daqui para frente nunca mais ia pagar IPTU. Claro que não, gente, essa imunidade é pessoal, vai levar em consideração o ente público. Se agora o imóvel deixou de ser do ente público e sim de um particular, vai se cobrar normalmente do particular. Outra coisa é que ele vai falar de isenção e de imunidade, são institutos diferentes. A isenção, forma de exclusão do crédito tributário, previsto no artigo 175 do CTN, a isenção vem através de lei, ato infraconstitucional. Ao passo em que a imunidade vem na própria Constituição Federal. É limitação de competência. A grande diferença é essa. Isenção através de lei, imunidade no texto da Constituição Federal. Então também está errada esta alternativa. A letra C vai dizer, paga o IPTU, mas não paga o ITBI, uma vez que nesta última hipótese, quem transmite a propriedade do bem é empresa pública. Gente, tudo bem que quem venha transmitir seja a empresa pública, e essa empresa pública, conforme dito no enunciado da questão, é sim prestadora de serviço público, portanto tem imunidade dos impostos. Só que no tocante ao ITBI, o CTN vai falar lá no artigo 42 que o contribuinte do ITBI é qualquer das pessoas que participem da relação. Então, tanto pode ser contribuinte quem vende, como pode ser contribuinte quem compra. Ora, a grande maioria das legislações municipais vai dizer que quem paga o ITBI é quem compra. Quem está comprando não é a empresa pública está vendendo. Então, nesse caso, é o particular que compra. Se é o particular que compra, é ele que deve responder pelos débitos, pelo valor, melhor dizendo, relacionado ao ITBI. Somado a isso, nós temos, volto a falar, o próprio artigo 150, parágrafo 3º, na parte final, que vai dizer que não exonera o promitente comprador de pagar o imposto relativamente à transferência do bem imóvel, tá bom? Então, por exclusão aí, chegamos à letra D, nossa alternativa, fica obrigado a pagar todos os tributos que recaiam sobre o bem. Então, ele vai ter que pagar, a partir de agora, o IPTU, vai ter que pagar o ITBI também, enfim, tem que pagar normalmente os próximos fatos geradores, até também coadunantes com a regrinha do artigo 130 do CTN. Bom, mais uma vez, chegamos ao final de uma questãozinha da OAB primeira fase em direito tributário. Ora, mais uma vez digo a vocês, questão relativamente fácil, gente. Basta a mera leitura lá dos dispositivos do CTN e um entendimento razoável sobre nossa matéria. Volto a frisar,
muitas vezes, por conta de uma ou duas questõezinhas, nós perdemos um exame da ordem, passar para a nossa segunda fase, que é aquela matéria que nós mais gostamos e mais nos dedicamos. Então vamos fazer um esforcinho e dar uma olhadinha no nosso mundo tributário, porque ele vai ser sim um diferencial para vocês. Quem sabe até não se apaixonam pela matéria e encaram a jornada para a segunda fase também. Aguardo vocês na próxima questão. Até lá.